Bom dia, meu nome é Beatriz Jesus e hoje a nossa equipe vai falar um pouco sobre o período regencial e as 5 revoltas. O período regencial foi entre 1831 e 1840. Foi a época em que o Brasil foi governado por regências, pois o herdeiro do trono era menor de idade. Esse período ele vai ser caracterizado por momentos de grande conturbação no Brasil, com várias revoltas civis, e vai terminar com um golpe da maioridade, que levou ao trono Dom Pedro II aos 14 anos de idade. Cabanagem, Cabanada ou Guerra dos Cabanos foi uma revolta ocorrida entre 1835 a 1840. A antiga província do Grão-Pará, atualmente Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. Motivo pelos qual levou à revolta da cabanagem. Péssimas condições de vida da população, que eram principalmente formadas por índios, negros, escravos e mestiços, abandono do Grão-Pará pelo governo recente, elite desejava participar da política e administração das províncias e o desejo da independência em relação ao governo central. A Sabinada foi a revolta que aconteceu na província da Bahia, entre os anos de 1837 e 1838, durante o Brasil Império. Nesse período, o Brasil não tinha nenhum imperador no trono, e o comando do Império Brasileiro estava na mão dos regentes. Por isso afirma-se que a revolta da Sabinada ocorreu no período regencial. A revolta recebeu esse nome porque o seu líder se chamava Francisco Sabino. A participação da camada popular nela demonstrava a grande crise social que o Brasil enfrentava naquela época. Os revoltosos desejavam implantar uma república na Bahia, mas foram contidos pelas tropas imperiais. A Balaiada foi uma revolta que eclodiu na província do Maranhão, entre os anos de 1838 e 1841. Recebeu esse nome devido a um dos principais líderes do movimento, Manuel Francisco dos Anjos, a quem tinham o apelido de Balaio. A Balaiada se distingue das outras revoltas que eclodiram no período regencial por ter sido um movimento popular contra os grandes proprietários agrários da região. As causas da revolta estão relacionadas às condições de miséria e opressão a quem estava submetida a população pobre da região. Nessa época, a economia agrária do Maranhão atravessava um período de grande riqueza. A principal riqueza produzida na província, o algodão, sofria forte concorrência no mercado internacional. Com isso, o produto perdeu preço e compradores no exterior. Junto a isso, veio a crise do algodão. As camadas que mais sofriam com a crise eram os trabalhadores livres, camponeses, vaqueiros, sertanejos e escravos. A miséria, a fome, a escravidão e os maus-tratos constituem os primeiros fatores de descontentamento popular, que motivou a mobilização dessa camada social para a luta contra as injustiças sociais. A classe média maranhense estava insatisfeita politicamente, havia aderido aos princípios liberais, organizando políticas muito difundidas na época pelos opositores da monarquia e adeptos do republicanismo. O governo provisório, mesmo sem ter sido cuidadosamente preparado e possuir um projeto político definido, a balaiada eclodiu em 1838. Os balaios conseguiram tomar a cidade de Caxias, uma das mais importantes do Maranhão. Em 1839, organizaram um governo provisório, que adotou algumas medidas de grande repercussão política, com o decreto da fim da Guarda Nacional e a expulsão dos portugueses residentes na cidade. A Guerra dos Farrapos foi a mais longa rebelião do período regencial do Brasil. Ela vai ocorrer no Rio Grande do Sul e durou 10 anos, entre 1835 e 1845. Ela compreendeu a regência de Feijó e o Segundo Reinado. O termo farrapo ele vai se referir aos trajes maltrapilhos que o exército rebelde usava. Essa revolta foi mobilizada pelos grandes proprietários de terra do Rio Grande do Sul, que, insatisfeitos com os altos impostos cobrados pelo governo imperial sobre os seus produtos, por isso, constaram que a separação e a república seriam uma forma de obter liberdade comercial e política. A revolta dos malês, ocorrida em Salvador, na província da Bahia, na noite de 24 de janeiro de 1835, durante o Brasil Império, mais precisamente durante o período regencial, ela representou uma rápida rebelião organizada pelos escravos de origem islâmica, sobretudo das etnias Haussá e Nagô, os quais buscavam principalmente a liberdade religiosa, contudo, foi reprimida pelas tropas imperiais.
Durante essa revolta, os escravos devotos à religião islâmica, eles ocuparam as ruas com roupas islâmicas e os amuletos, contendo passagens do Alcorão, os quais acreditavam serem protegidos contra os ataques dos adversários. Um fato determinante para o fracasso dessa revolta foram as armas utilizadas pelos escravos, tal como espadas, lanças, facas e porretes. Bom, no período regencial tem as fases: regência trina provisória, que foi em 1861, regência trina permanente, que foi de 1831 a 1834, e regência una de Feijó, que foi de 1835 a 1837, e a regência una de Araújo Lima, que ocorreu em 1837 a 1840. Os grupos políticos do período regencial, em meio às reuniões e debates que aconteceriam para a organização da ordem regencial, temos o aparecimento de três grupos mais importantes, que são os liberais modernos, os liberais exaltados e os conservadores. Então, em agosto de 1831, a Guarda Nacional ela foi criada com o propósito de defender a Constituição, a integridade e a liberdade da independência do Império Brasileiro. E se contar que, além disso, pelo poder a ela concedido, seus membros eles deveriam firmar o compromisso de sedimentar a tranquilidade e a ordem pública. Então, o ato adicional ele alterava a Constituição de 1824, que foi estabelecida após a independência do Brasil, e foi uma tentativa de conter os conflitos entre os liberais e conservadores na disputa pelo poder político central. As consequências da instabilidade política são as revoltas regenciais ocorridas em vários pontos do Brasil, como vimos acima, com o objetivo de acabar com a desordem e agitação que levaria à desintegração do território brasileiro. O Partido Liberal propõe que a maioridade de Dom Pedro II seja antecipada. A ideia é levada à votação na Câmara, mas não é aprovada. Desta maneira, os políticos tratam o golpe da maioridade, declarando Dom Pedro II maior de idade aos 14 anos. Um ano depois, Dom Pedro começa a governar o Brasil e tem início o Segundo Reinado.